O nome do nosso país é uma homenagem a uma árvore que teve grande importância para o nosso desenvolvimento econômico, o pau-brasil. O nome de nosso povo surgiu em referência aos que cortavam e comercializavam essa espécie. O uso das riquezas da floresta sempre esteve presente em nosso dia a dia. As florestas desempenham um papel estratégico na sustentabilidade e no crescimento econômico. Conciliar o uso e a exploração sustentável com a conservação das florestas é indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A vida começa aqui. A utilização de recursos naturais, quando feita com base na ciência e tecnologia, por meio do manejo florestal sob responsabilidade de engenheiras e engenheiros florestais, é essencial para que possamos utilizar os recursos das florestas sem comprometer a sua conservação. As engenheiras e os engenheiros florestais desenvolvem o manejo florestal com foco em 3 pilares: ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. O manejo florestal sustentável obtém benefícios econômicos, sociais e ambientais das florestas de forma que os impactos gerados sejam mínimos, permitindo a manutenção e a recuperação da estrutura florestal, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. A exploração ilegal e os desmatamentos são o extremo oposto. Por meio de muito estudo, ciência e tecnologia, esses profissionais desenvolvem e aplicam soluções para minimizar o impacto e garantir o suprimento sustentável da sociedade e a conservação das florestas. A engenharia florestal é imprescindível para a sociedade e o sistema Confea-CREA tem orgulho de fazer parte disso. Um dos maiores produtores agrícolas do planeta, um gigante pela própria natureza. E profissionais que ajudam a transformar a agricultura em fonte de alimentos, inovação e sustentabilidade. A agronomia faz parte da nossa vida, porque ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, fazendo da produção agrícola uma das maiores riquezas do nosso país. Agronomia, produzindo um Brasil melhor para todos. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado! Essa é a 2ª casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso. Mas se trabalhar errado não tem anjo que salve? E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar. O mundo não para, nunca. A cada segundo, a cada minuto, em algum lugar do planeta, uma necessidade é descoberta. E para que a humanidade evolua, uma solução é criada. Isso só é possível graças à engenharia. É ela que, nas suas diferentes especialidades, com conhecimento, técnica e muita inspiração, cria condições para que possamos viver cada novo dia com mais conforto e segurança. Engenharia, sempre presente na vida da gente. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ela planeja, ela faz, ela pensa, ela repensa, ela faz mais do que você pensa. Ela constrói, ilumina e realiza. É ela que colhe, é ela que planta. É ação, é inspiração, é profissional de fibra e de fé. Ela é guerreira, ela é mulher. Obra ou serviço sem fiscalização é o mesmo que uma obra feita às escuras. Por isso é importante contar com o sistema Confea-CREA, que está sempre de olho, fiscalizando tudo e exigindo a documentação e o registro dos engenheiros responsáveis. Na cidade ou no campo, fiscalização segura tem os olhos do Confea-CREA. Bom,
Eu vou falar sobre dois processos que eu implantei, só para trazer para exemplificar, né, do que eu havia comentado antes. E a Andressa falou, antes disso eu só vou dar um insight aqui, que a Andressa comentou sobre faculdade EAD, o Eno trouxe alguns dados sobre as redes sociais, o quanto elas foram aderidas, né, a diferença de ano para ano. E eu tinha falado também sobre trabalhar essa parte de aceitação, né, que as pessoas tinham que estar engajadas. E aí eu me lembrei de uma situação, ela falou que sobre o ensino EAD, e hoje é muito comum, outro dia, eu acho que até foi o pessoal do DNA, que eu não me lembro, tá? Mas eu acho que alguém falou sobre as taxas de aceitação hoje de cursos EAD, que todo mundo quer estudar EAD, é difícil formar turmas presenciais, enfim. Alguém falou sobre isso esses dias. E eu me lembrei que quando eu fiz faculdade, estudei em 2011, e a gente teve uma matéria online, que era mecânica. Eu sou formada em engenharia civil, mas tinha matéria de mecânica. E teve um panelaço na faculdade, porque a gente se negou a ter essa matéria online, porque era uma matéria muito importante, e a gente fez uma revolução na faculdade para que tivesse um aulão sobre essa disciplina. E aí um professor teve que ir num sábado ensinar a gente, porque a gente não aceitava que a matéria fosse online. Eu falei, olha que engraçado, né? E hoje todo mundo quer que seja online, né? Então, talvez a inovação, além dela vir de maneira correta, ela tem que vir no tempo certo também, né? E as pessoas têm que estar abertas a isso. Então, acho que esse é o insight que eu tive aí com ela falando, com os dados que ele trouxe, enfim. Vou só falar, dá tempo de eu falar de uma... Tá. Vou dar um exemplo de aplicação mesmo que eu tive em obra. Então, eu trabalhei lá com engenharia de produção. Depois disso, eu fui para a obra, né? Estou há 10 anos em obra. E eu nunca mais fui contratada para ter ideias, né? Para trabalhar com melhoria. Fui contratada depois para trabalhar em obra mesmo, como engenheira, mas acabei implantando processos. Acho que muito vem daquilo ali de treinar o meu olhar e tal para melhoria, acabei implantando outros processos. Eu implantei numa obra de túnel que eu trabalhei, implantei a parte estrutural da empresa mesmo, então todos os processos, formulários, instruções de trabalho, implantei tudo isso. Mas o exemplo que eu vou dar é de uma coisa muito específica que foi simples pra gente, eu achei que era uma das coisas mais simples que a gente estava implantando e foi uma das coisas que mais impactaram. É para mostrar que inovação está em todas as coisas, né? O processo, não sei quem já trabalhou numa empresa que tivesse alguma integração quando o funcionário entra, vocês sabem o que é isso, né? Quando você entra numa empresa, você participa lá de um processo de integração. E aí, quando eu entrei nessa específica, minha integração foi bem simples. Eu sentei numa cadeira dessa, veio o engenheiro de segurança do trabalho, me passou algumas instruções, veio o engenheiro ambiental, passou outras instruções e falou, vai trabalhar, beleza, né? E eu fui para o meu setor e eu não entendi. Eu sabia que aquela obra era integrante do projeto de poluição do Rio Tietê, mas eu tinha o tanto de informação que vocês têm sobre isso, né? Quase nada. Então, eu não sabia como que despoluía, eu não sabia sobre nada. Enfim. Depois a gente implantou a mudança, né, a inovação que a gente implantou foi um novo processo de integração. Então, a partir daquele momento, a integração era um dia inteiro, então formava-se uma turma mais ou menos igual a essa, e aí você entrava na empresa, ficava o dia inteiro lá aprendendo sobre a empresa. Vinha um funcionário de cada setor apresentar todas as práticas daquele setor. Eu era a última, eu falava sobre planejamento / obra, e na minha apresentação eu explicava de fato para que era a execução, como que o fim era limpar o rio, né? Enfim. Então a gente apresentava tudo isso e eu explicava até o porquê de algumas documentações. E também no final eu mostrava um organograma, que era a carinha lá de todo mundo que fazia parte da gestão da obra e o que aquela pessoa contribuía de fato para a obra. E aí, qual foi o resultado disso? Foi muito interessante ver a mudança dos novos funcionários. Então, a partir daquele momento, quem entrava na empresa aderia muito mais rápido à cultura da empresa, praticava muito melhor todas as instruções de trabalho. Por quê? Porque sabia para que servia cada documento, cada fim. E uma peculiaridade de obra, que quem já trabalhou sabe,
Pessoal do trecho, a gente fala trecho, né, quando é da obra em si, da execução, acha que quem é da gestão não trabalha, né, não faz nada. Eles falam muito assim, a gente que faz a obra girar, e é verdade. Mas, com aquele organograma, eles entendiam muito rápido, né, pelo menos tinham uma noção de que aquelas pessoas da gestão tinham sim influência sobre a obra, e que você sim faz a obra girar, mas sem a gestão não tem obra, né. Então, a gente percebeu uma mudança muito rápida nesse sentido. E eu vou falar rapidamente aqui de outro processo de melhoria que a gente implantou, foi bem específico, foi numa tuneladora. Tuneladora, para quem não sabe, é aquela máquina que faz os túneis. Inclusive, né, todo mundo chama de tatuzão, convido vocês a começarem a chamá-la de tuneladora, tá? Que é o certo. Enfim, o processo era mais ou menos assim, a tuneladora, a gente abre um poço aqui, coloca a tuneladora lá, emboca ela vai executar todo o túnel, vai sair do outro lado, desembocar no outro poço, certo? Então, nosso projeto era sobre o tempo de mobilização e desmobilização que tinha dessa máquina. Então, o que eu fiz? Observei, né? Então, eu fiquei lá, sentada lá na rua com os meninos, porque a obra é urbana, né, na rua. Fiquei lá uma semana olhando eles trabalharem. E aí eu perguntava um monte de coisa, por que você está fazendo isso? Por que não sei o quê? Por que não... Beleza. E aí, após isso, eu elaborei lá um projeto de melhoria e apresentei para a diretoria da empresa, né? E aí foi implantado a partir disso. O que eu mostrei lá? Tinham mudanças técnicas, então eu falava um pouco sobre máquinas, sobre equipamento, enfim, coisas que eu notei que poderiam mudar. Tinham mudanças de processos, né? Então eu falava um pouco sobre o setor de transporte, setor de planejamento, se aquele caminhão tinha que estar ali naquela hora, o setor sabe do que está acontecendo, quem avisa, em que momento tem que avisar, enfim. Tinha mudança de processo, tinha alguma tecnologia, porque a gente otimizou, né, algumas coisas, alguns formulários, enfim. E, no fim, qual que foi o que eu acho, que eu considero que foi o que eu vi resultado mais rápido? Foram as mudanças que a gente fazia sobre a forma do cara trabalhar. Então, a gente melhorava a rotina dele mesmo. Então, por exemplo, vou falar duas coisas bem específicas que aconteceram nesse caso. A pessoa entrava no túnel, ele era de pequeno diâmetro, então imagina, é um ambiente meio claustrofóbico, isso. Eu, por exemplo, dependendo do diâmetro, eu me recuso completamente a entrar. Tem cara que não entra. Geralmente, numa equipe de 5, 6 caras, um entra. Né? Geralmente é assim, é aquele mesmo cara sempre. Se ele faltar, ninguém entrou, ninguém desconecta a mangueira do túnel esse dia, entendeu? Mais ou menos assim. Então, ele entrava, ele ia se arrastando lá dentro do túnel. E aí, naquele dia específico, entraram dois. Então, um entrou arrastando, o outro entrou arrastando atrás, segurando uma lanterna. E eu falei, gente, mas por que você está segurando a lanterna? Por que tem necessidade dos dois entrar? É perigoso entrar um só? Por quê? Não, é que ele precisa iluminar para mim, eu não consigo iluminar, eu não consigo soltar a mangueira se ele não... Eu falei, calma, mas... Não, então capacete com lanterna. Mas aí é isso, né? Vamos providenciar. Capacete com lanterna resolve isso, entra um só, tá bom. Pô, mas você se arrasta, você machuca, né? O que acontece? Não, é horrível. Eu falei, bom, vamos providenciar a cotoveleira, será que ajuda, né? Joelheira, enfim. No fim, o que eu imaginei? Pô, vamos lá na serralheria, vamos ver se dá pra gente montar um carrinho? Vai ser melhor pra você se tiver um carrinho? Nossa, Juliana, vai resolver minha vida. Eu vou entrar muito rápido, vou sair muito rápido. Ou seja, a gente providenciou lá, né, o carrinho para que ele entrasse. Então, ele conseguia fazer mais rápido. Dependendo do diâmetro, isso não foi aceito, porque a gente não conseguiu também construir daquele tamanho e dimensionar para aquele diâmetro, mas nos que deram, porque isso acontece também, às vezes a gente imagina uma coisa, no teste acaba falhando, mas a gente conseguiu em alguns casos implementar carrinho, então ele subia no carrinho, isso agiliza o processo e além de tudo até melhora a qualidade do trabalho dele. Sim. Se der um problema lá dentro, você puxa o carrinho. Sim, eu tinha um mestre de obra que ele falava assim pra mim, Juliana, não deixa qualquer cara entrar. O cara trava lá no meio do túnel, ele dá um problema pra gente que ninguém tira esse cara de lá de dentro, e é verdade. Porque o túnel era de pequeno diâmetro, então, enfim, né? E já perguntei, tá? Já fui em seminários de empresas que fazem essas máquinas, já perguntei, como que eu faço aqui, tal diâmetro, em tal máquina, meus meninos entram
no túnel, o que eu faço, né? Qual que é a solução? Eles, não entra não, daí não precisa entrar. Eu falei, não, na minha obra entra, eu não sei como não entrar. Enfim, ninguém tinha uma solução para isso, a gente teve que se adaptar porque tinha que entrar. Então a gente fez essa parte aí do carrinho. Concluindo, o que eu percebo disso, né? Eu acho que toda melhoria é válida, mas pelo menos na minha experiência, o que eu vi que era muito palpável e você viu o resultado imediato eram as melhorias destinadas às pessoas. Então, a melhorar a qualidade do trabalho daquela pessoa, que no fim do dia, funcionário feliz trabalha melhor, né? Então, acho que se resume a isso. Bom, finalizando, eu vou anunciar a próxima palestra, que é de projetos inovadores, gestão de projetos inovadores, com o Éder, do Sebrae. Pessoal, boa noite. Prometo ser breve e foi até interessante ser o último, porque eu preparei uns slides bem sucintos, bem curtos, mas eu queria criar uma gestão de projetos com vocês. Quando eu vi os temas antecessores, eu falei, cara, gestão de projetos não é novidade para muita gente. Todo mundo sabe metodologia, sabe ferramenta e tal. Eu já vou começar com um desafio. Como você faria hoje gestão de projetos? Qual método usar e se existe certo ou errado? Depois de tudo isso que a gente viu, de inteligência artificial, de chatbot, como é que você faria a gestão de projetos hoje? Pranchetão, a zero, usaria lá um Trello da vida. O que você usaria para fazer gestão de projeto hoje? Mas nós usamos a tecnologia, não tem jeito. Mas o que de tecnologia? Computador, celular. Hoje todo mundo tem um celular na mão, que é um computador. Planilha do Google, que é mais fácil você enviar um para o outro. Planilha do Google. Project Software. Project Software. Tudo isso depende da internet? Sim. E sem falar na internet? Na planilha do Google ela salva no próprio celular. Se você tiver enviado uma vez para o funcionário, ela está salvando uma planilha dele. Apagão, 3 dias. Vou gerenciar um projeto lá na Amazônia, sem internet. Sem tecnologia, sem nada. Eu trabalho em áreas que não tem sinal, tá certo? Eu também. Então, eu levo tudo impresso, tá certo? O sistema, o pessoal fala assim, poxa, mas sabe, eu tenho aqui GPS antigo de marcação. E se molhar? Fotográfica. Não, tô falando então, vai tudo na mão para poder utilizar, porque eu fico em locais que não tem sinal. Eu vou para minerações que não tem nada. Então, e o caderninho guardadinho no bolso para poder usar junto. Você falou, né? Tem colete, tem tudo para tentar evitar que molhe, que estraga. Percebe que eu fui provocativo para vocês? E sempre se der ruim, né? Tudo que eu falei, nada deu certo, né? Sempre deu ruim. Sempre né? deu errado. O grande segredo para gestão de projetos hoje é uma metodologia que a gente usa lá na programação. Eu sou engenheiro mecatrônico, civil e da qualidade. A primeira engenharia que eu fiz foi mecatrônica. E aprendendo as programações, o primeiro é e se? E se acabar a internet? E se chover? E se molhar a folha? E se não tiver caneta? A NASA mandou um foguete para o espaço, se matou para fazer uma caneta que escrevia no espaço, o russo mandou um lápis. Resolveu. E se? E se? Entendam que não é ferramenta. Sempre serão pessoas. Eu estou falando de inteligência artificial já há alguns anos e todo mundo está com medo desse negócio. Cara, vai acabar o copywriter, vai acabar o programador, vai acabar tudo. Esses dias mesmo, semana passada, eu precisava transformar uma planilha Excel em sistema, eu fiz pela inteligência artificial. Então assim, acabou o programador? Não. Acabou aquele cara que pensa no e se? E se acontecer isso? E se não acontecer? Gestão de projetos vai ser sempre aquela mesma coisa que nós aprendemos na faculdade, aprendemos no técnico, aprendemos na escola, aprendemos em casa. Todo mundo já gerenciou um projeto na vida. Uma criança gerencia um projeto. Ela vai separar o material para levar para a escola. Um projeto. E se esquecer? E se faltar? E se não acontecer isso? Todos os dias nós usamos e se. Qual é o grande desafio? Transformar isso em coisas. O que eu acompanho já, eu trabalhei na indústria do plástico,
com termoformadoras, com extrusoras, laminadoras, fazendo engenharia da qualidade desses equipamentos. E o maior desafio era transformar as coisas em simplicidade. Eu gosto muito de um livro do Gustavo Caetano que fala, pense simples. Aí fala assim, vamos traduzir hoje, seja menos, vamos traduzir logo. Muitas vezes nós deparamos com essas duas metodologias. Galera mais nova, Agile, é tudo rápido. É o Kanban, é o Scrum, tudo mais rápido. Galera mais antiga, né? Tradicional abordagem sequencial, acontece isso, depois aquilo, tem uma pranchetinha, tem meu prazo, faço um Trello, faço um Project, faço um monte de coisa. Aí vem essa molecada nova, não, para com isso aí, cara. Põe 3 post-it aí, vamos ver se o negócio funciona, e se não funcionar a gente vai errando, é começando de novo, startup, comece rápido, erre rápido, volte para o circuito rápido. E o maior desafio, quando eu tenho essas duas gerações dentro de uma organização, que não é muito difícil de acontecer, é qual é o meio termo disso? Imagina eu gerenciando um projeto só com post-it colado na parede. Será que funciona? Ou pegar um engenheiro recém-formado hoje e falar assim, meu amigo, você vai trabalhar com MS Project. Ele vai falar assim, meu, que merda é essa? Não sei nem o que é isso. O que você está falando? E é muito interessante porque nós vemos essas duas gerações em conflitos. Eu tenho 44 e você já estava comentando com um estagiário lá, falava, cara, a gente passava fax ali. O que é isso aí? Fax. Eu falei, cara, um aparelhinho que, por incrível que pareça, parecia um scanner, você escrevia, passava para o cara igual uma máquina de datilografia. Uma máquina de datilografia, ele, o que é máquina de datilografia? Eu falei, ferrou. Estou muito antigo. Né? E você vê que a geração hoje, a galera cada vez mais rápido, usando inteligência artificial, e como é que eu coloco isso no gerenciamento de projetos? Será que eu consigo um meio termo entre o antigo e o novo, entre a prancheta? Esses dias um colega falou assim, cara, eu tenho uma máquina de escrever em casa. Eu falei, guarda ela que você vai ganhar dinheiro. Em algum momento do tempo ela vai valer muita grana. Né? E é interessante que coisas antigas, costumes antigos, parecem que nós simplesmente damos um tempero. E se você olhar a metodologia Agile, é o mesmo Kanban que a gente usava, que a Toyota usava há 30, 40 anos atrás. Aí você fala assim, meu, o que mudou? O jeito, a forma. Mas sempre serão as pessoas. Eu fiz um resumo do que nós falamos aqui nessa noite. A primeira coisa mais importante que todo mundo disse, sempre serão pessoas. Legal. Depois, treinamento. A amiga fez a faculdade EAD, eu também fiz boa parte do EAD lá. E tinha que treinar em casa, cara. Você tinha que ler, você tinha que comer o negócio, né? E é interessante, se você olhar um atleta olímpico hoje, ele treina e perde. Aí ele vai lá, treina de novo e perde. Aí ele treina 6 meses e perde. Qual a diferença desse cara para a gente, muitas vezes, na gestão de projetos? O que vocês acham? Insistência, permanência? Ele não analisa o que está dando errado, né? Ele treina. Então, mas às vezes não é só treinar. Agora, e se eu fizesse isso? Quando a gente vê Copa do Mundo, todo mundo é técnico. Ah, se tivesse colocado esse, se tivesse tirado esse, se tivesse jogado esse sistema, e se, de novo, qual é o grande desafio do gestor de projeto e qual é o grande desafio dos gestores de projetos de sucesso? Eles sempre têm um princípio que é a previsibilidade. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que tem aquela questão do viés onde você olha. Tá? Você tem experiências, você tem vivências, pessoas com ideias diferentes, e é aquilo que você falou sobre o mais novo, o mais velho, tá certo? Mas você tem ali muita coisa que aconteceu. Claro, você pode procurar mais a vivência, aquilo que você teve daquilo de conhecimento, que é uma das formas que nós precisamos aprender de guardar, né, como referência para o futuro, ela é muito importante. E a inteligência artificial não faz isso. Então, não faz. Mas você tem que guardar a informação. Por isso que é a ideia do que o professor é extremamente valioso. O ato de você estar aí hoje nos contando a sua vivência e a sua experiência nos faz mais espertos, mais conhecedores, e isso faz a diferença. Isso muda a perspectiva nossa e de outras pessoas em nós.
Então é o viés de quem olha. Sim. Ela como ela me olha, ele como ele está me olhando, ela não me enxerga da mesma forma que eu enxergo ela, você não me enxerga como ela me enxerga, e assim é pelo... E nós somos únicos. E nós somos únicos. Cada um tem uma coisinha que o outro não tem. E aí eu peguei uma frase, eu não me recordo quem falou agora, mas disse que é o seguinte, diz que não adianta a ferramenta sem pessoas. E aí eu acrescentei um pouquinho. Gerenciamento de projetos começa com pessoas. O grande segredo de pessoas que fazem gestão de projetos e são bem-sucedidas, elas entendem muito de pessoas. E possivelmente muito pouco de ferramentas, e elas praticam muito o IC. O grande segredo para gerenciar um projeto de sucesso é ter uma boa equipe. Não adianta ter boas ferramentas. Você pode pegar um cara excelente em ferramentas. Se esse cara é mau, se ele tem um mau comportamento, esse negócio não dá certo. Eu entro nas empresas, o maior desafio, a maior reclamação que eu ouço é sobre pessoas. Cara, na minha empresa tem um cara ruim. Ele é chato, ele põe atestado direto, ele falta, ele vende Rinodê, ele faz um monte de coisa, vende rifa aqui, ele faz um monte de coisa na empresa. Legal, pergunta simples, quem contratou? Eu. Você não entende de pessoas e contratou, beleza. Qual é o problema? Você. Todas as vezes que um projeto tem dificuldades, na maioria das vezes está envolvendo pessoas e processos. Qual é o grande desafio de um grande gestor? Entender de gente e ter alguém que entenda de processo. Aí a gente aprende até nos filmes. Se você assistir Velozes e Furiosos, tem uma equipe lá fantástica. Tem uma menina lá que ela atira e mata mosquito. Não sei como, mas ela é boa pra caramba de tiro. Tem 2 caras que dirigem pra caramba, os caras são bons. Tem um cara lá que leva todo mundo na lábia. Tem um cara bom de tecnologia. E tem um cara que ele não faz nada, mas ele é bom de pessoas. Muitas vezes nós, engenheiros, até brinco com meus amigos engenheiros, nós somos excelentes técnicos, mas às vezes não entendemos nada de gente e alguns não entendem nada de tecnologia. Mas é bom também, porque se você se associar com um cara bom de tecnologia e um cara bom de gente, acabamos de formar uma grande equipe. Não pode faltar na gestão de projetos. Primeiro ponto, estrutura e organização de todos os processos. Se você olhar a nossa vida, é sempre regida por processos. Vou no poupa-tempo renovar o meu RG, processo. Vou tirar o primeiro RG, processo. Vou abastecer o carro, processo. Vou abastecer no Extra, é um processo. Vou abastecer no Carrefour, é outro processo. Vou abastecer no posto do meu bairro, processo. Tudo é processo. Quando vamos começar um projeto, a primeira coisa que deve ser feita, processo. O que nós pensamos? Primeira coisa quando se pensa num projeto, as datas, os prazos, o custo, mas isso se encaixa onde? Qual é o processo? Outro item muito importante, gerenciamento de risco, e entra o SI, e se. Aquele quadro que o Eno mostrou, o canvas da proposta de valor, ele é muito interessante, porque ele fala do lado direito dele, fala quais são as tarefas do cliente, o que você espera que o seu cliente faça com isso, e aí do outro lado ele fala assim, se der certo, pode acontecer tudo isso. Aí vem a parte que eu adoro, se der errado, acontece isso. E agora, como é que eu arrumo? Antes de acontecer, já tenho o analgésico que tem lá no quadro. E se der certo, como é que eu potencializo esse ganho? Em outras palavras, é um grande quadro do IC. Tudo que eu faço, como gestor de projeto, preciso pensar em todas as possibilidades. Quando eu vou numa empresa e vejo poucos cabelos grisalhos, eu falo, essa empresa tem muito problema. Faltou experiência. É um bando de doido, é uma startup, é um bando de maluco, aprendendo que falta o arquivo principal, dores, que é a experiência, que é a visão. Nada vai substituir isso. A inteligência artificial vai te dar informações para você ganhar tempo, mas a experiência é insubstituível. E outro ponto muito importante, comunicação eficaz com todas as partes. Tem até um vídeo eu ia trazer aqui, mas acabei não trazendo, que é sobre o uso da vírgula. E um diálogo, cada vez eu mudei a vírgula em um local diferente e ficou uma zona. Como é que é a comunicação do seu projeto? Tem um cara que faz orçamento. Ele faz orçamento do quê? Como ele faz? Qual é a regra do orçamento? Qual é o processo? Ele vai entregar isso para quem? Quem avalia? Quem controla os custos? Quem controla o tempo?
Qual é o custo da não qualidade? Estava dando um treinamento de venda semana passada e falei assim, ó, a maneira mais fácil de vender algo para alguém é mostrar quanto ele está pagando por não ter isso. Porque todo mundo pensa no valor, no ganho, né? Quanto é que custa não ter? E dou um exemplo simples, né? Já dei esse exemplo aqui uma vez também. O dia que falta um motorista numa empresa, o empresário vai lá e trabalha de motorista. É o maior erro que ele pode cometer na vida. Porque ele ganha 10 vezes mais que o motorista. O dia que o motorista faltou, ele está pagando o salário do motorista, os encargos do motorista e a hora dele, que é 10 vezes maior que o motorista, para fazer um serviço que poderia contratar um outro motorista ou um serviço de entrega para ser mais barato. O que a gente não faz? Eu preciso resolver. E aí o ponto importante. E se eu fazia engenharia da qualidade numa empresa e era extremamente proibido que encarregado carregasse peça? Porque eu tinha um serviço lá que chamava, tinha um profissional que chamava ajudante. E qual era o único trabalho do ajudante? Carregar a peça. Quanto ganhava o ajudante? R$1. Quanto ganhava o encarregado? 50. O que o encarregado fazia? O cara da máquina não pode ficar parado, vou carregar a peça. Quanto custa isso? Isso é gerenciamento de projeto. Porque numa máquina que é construída, que é projetada, que vai gastar 400, 500, 600 horas de produção, já está calculado que nessa máquina, um profissional ajudante vai carregar uma peça para um determinado deslocamento, que ganha determinado volume de dinheiro, que vai gastar determinado equipamento. Então, por isso que começaram aí, por exemplo, os caminhões autônomos, em mineração. Né? Se coloca o caminhão autônomo, por quê? Porque ele não para, é mais difícil dele cometer erro. Não pega testado? Não pega, e não atropela ninguém, e nem acerta o outro caminhão, porque ele foi pegar o celular lá e fez uma coisa. E não se distrai. Aí o caminhão anda lá naquele trecho, aquele tempo todo, para alguém carregar, sai dali e volta e faz aquele mesmo caminho. E aí começam as substituições das pessoas. Sim. A máquina CNC começou a fazer isso. Então, quando a gente fala em projetos, quando a gente fala em gestão de projetos, definição dos objetivos claro para todos. Quando a gente vai fazer um escopo de um projeto numa empresa, a primeira coisa que a gente pergunta, e eu faço bastante isso nas empresas que a gente participa nas consultorias, é: qual é o seu principal objetivo com esse projeto? Eu quero diminuir o custo. Onde, por quê e para quê? Não, só quero diminuir o custo. Para. Nem sempre diminuir o custo, nem sempre ganhar produtividade, porque a gente pensa da seguinte forma, né? A definição clara de produtividade é fazer mais com menos. É a definição clássica de produtividade. Legal, mas por quê? E é interessante porque eu já fiz consultoria em umas 3 empresas e eu falei, cara, se a sua empresa aumentar a produtividade, automaticamente você vai ter prejuízo. Cara, como assim? Eu vou produzir mais com menos. E aí você vai ter 20% da sua planta parada. Porque não está preparado. Você não está preparado para ser mais produtivo. E às vezes nem desplaca, né? Não, mas o cara vai ficar parado. Beleza. Pagando para fazer o quê? Nada. Então, antes de ser mais produtivo, eu preciso ter outra coisa para ele produzir, para o momento que eu ser produtivo, que ele for produtivo, esse cara está empregado. Isso é uma gestão eficaz de projeto. E percebe que aqui não estou falando de ferramenta? Pessoas novamente. Pessoas novamente. Ou dentro ou fora do processo. Qual é o maior segredo de gestão de processo eficiente? Pessoas. E aí é muito interessante que em curso de vendas faz a mesma coisa. E aí o ponto mais importante para definir se eu tenho boas pessoas ou não tenho é esse último item. A avaliação de desempenho de todos. De todos. Eu recentemente fiz um software de gestão de pessoas para aplicar nas empresas que ele faz exatamente isso. Quais são as habilidades e competências e como é que eu pontuo isso? Uma pessoa que tem uma boa habilidade, mas não tem comportamento, não serve para determinados cargos. Habilidade e competência se ensina, comportamento é mais difícil. Eu tenho um cara muito bom tecnicamente, mas ele é fofoqueiro. Esse cara é ruim, esse cara reclama de tudo. Esse cara vai dar ruim na empresa. E aí o gestor de projetos tem que estar muito ligado com o gestor de pessoas. Porque o maior patrimônio que a sua empresa pode ter para começar a ser inovadora é gente. Máquina atualiza, compra outra, troca, mas gente é o maior patrimônio. Eu gosto muito quando eu chego nas empresas e vejo assim aquele monte de cabelo grisalho. Eu falo, cara, esses caras têm experiência, esses caras estão no mercado até hoje, porque tem algum velho aí que pensa diferente,
Tem um velhinho bom pra caramba tecnicamente, tem um velhinho que é bom de gente, tem um velhinho que é bom de administrar e tem um bom contador de história, que é o cara que vende. Porque nós compramos história, não compramos produtos. Nós compramos uma história. Você mexe com engenharia ambiental, né? Por que que eu vou contratar um engenheiro ambiental para fazer uma construção? Todos os problemas que Imagine se o sol tiver problema. Depois que eu já estou no terceiro andar. Fora que você precisa de autorização para retirar certas coisas. Tem uma árvore lá, é grandinha, vai dar um trabalhinho, vou pôr um guindaste aqui e vou tirar. Vai dar ruim. Percebe que sempre serão pessoas? Pergunta para o chat GPT, põe a foto lá. Posso cortar essa árvore? Será que ele vai dizer? Se ele ver a foto num pau-brasil, posso cortar ou não posso? Devo cortar ou não? Será que a inteligência vai dizer isso? E é interessante porque nós temos 3 desafios principais para a gestão de projetos. Primeiro, complexidade. É aqui que eu analiso se eu tenho, primeira coisa, gente. Por mais complexo seja o processo, vai sempre barrar no quesito gente. Riscos. Quem tem um, já viram quem tem um não tem nenhum? Se tem só o cara magrinho que vai no túnel, o cara magrinho faltou, não vai ninguém no túnel. Eu, por exemplo, não vou em qualquer túnel mais. Eu já não vou. E aí? Quais são os riscos? E se, novamente? E resistência à mudança. Durante muitos anos implementei ISO 9000 nas empresas e eu tinha um sério problema quando tinha funcionários muito antigos. Eu sempre escutava a frase, sempre foi feito assim e sempre deu certo. Você está querendo mudar agora? Eu trabalho na área, eu fiz um semestre e meio mais ou menos de faculdade. Você falou sobre implementação do sistema, eu trabalho na Casa Bahia. Toda hora a gente está mudando o sistema. Hoje a gente trabalha com computador antigo, você citou funcionários antigos, tem um cara lá que é um dos melhores vendedores da loja. O cara não se adapta. Até hoje ele está na loja, eu falei para ele se adaptar com um sistema novo, que eu cheguei um mês para o projeto, porque eu sou mais novo, cheguei e me adaptei rápido. Ele não queria ficar no antigo, só que hoje ele se adaptou. Hoje ele já mexe com corporativo, já consegue adaptar outras coisas, já se adaptou. E se você não se adaptar, como a gente fala, você não continua no mercado. É interessante porque hoje um funcionário que a gente muitas vezes, um profissional que a gente muitas vezes não vê aparecer nas empresas, e é um dos caras mais importantes, é aquele que faz gestão de recursos humanos. As empresas hoje têm 3 desafios. O primeiro, formar mão de obra. Antigamente era Senai e faculdade, hoje as empresas formam sua própria mão de obra. O Senai ainda tem participação em faculdades muito importantes, mas a empresa forma o desenvolvedor de pessoas, que é aquele cara que desenvolve o ser humano, não a capacitação técnica, e o retentor de talentos. O maior desafio de uma empresa hoje, que trabalha com qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de processo, de projeto, é reter talentos. Hoje as pessoas têm muita facilidade, por causa de coisas mínimas, trocar de empresa. O mercado absorve muito rápido as pessoas que são boas. E aí, qual é o grande segredo para a gente encerrar nosso papo aqui? Entender esses 3 benefícios. Se a minha empresa investe em gente, a primeira coisa que eu tenho como resultado, vantagem competitiva. Os caras querem trabalhar para você. Os caras querem ser parte integrante da sua empresa. Se você falar de uns 5, 6 anos atrás, todo adolescente queria trabalhar no Google. Por quê? Podia levar o cachorro, tinha uma mesa de ping-pong, tinha um puff gigantesco e tinha um espaço com videogame. Hoje qualquer startup é feita assim. Qualquer indústria de fundo de quintal tem isso. Já não é mais vantagem competitiva. Né? Inovação contínua. O que é ser inovador? A gente viu aqui, com coisas mínimas conseguimos fazer inovação. Inovação às vezes não custa nada. Inovação, eu costumo dizer que é uma definição básica de inovação. Dinheiro novo no bolso. Toda empresa tem que ter um cara que pensa só em dinheiro. Esse cara é inovador. E dinheiro novo. Não é o salim, não. É o cara inovador. Por quê? Tem empresa, às vezes eu entro em umas empresas e falo assim, cara, isso aqui não é uma empresa, é uma ONG. Porque vocês... Cara, é muito família, muito legal, mas vocês não ganham dinheiro, cara. Inovação é dinheiro novo no bolso. O mercado cada vez mais rápido vai engolir essas empresas. E engajamento da equipe. E é interessante pensar que todas as vezes
que eu tive em empresas, participei de mais de 6 mil empresas que eu atendi em quase 12 anos de Sebrae. O que é importante que eu percebi em todas as empresas que são altamente inovadoras, que são competitivas, que têm vantagem sobre os concorrentes, elas têm um engajamento fantástico da equipe. Sempre tem 1, 2, 3 fora da curva ali, é normal, é sempre bom dar uma oxigenada, mas a base sempre é mantida. A gente vê isso em time de futebol, a gente vê isso em equipes de alta performance, a gente vê isso em cenários políticos, cenários religiosos. Todas as vezes que há um engajamento, há uma excelente gestão de projetos. E aí, qual é o nosso desafio? O que eu quero deixar com vocês nessa noite hoje? Para a gente concluir. O ponto mais importante sempre serão pessoas. A gestão de projetos inovadores é essencial para impulsionar a transformação e o crescimento das organizações. Sem gestão, não adianta crescer. Você volta e depois tem que arrumar, e isso é custoso para a empresa. Metodologias ágeis permitem maior flexibilidade e adaptação às mudanças do mercado. É importante ter uns meninos malucos que ama post-it. É legal, vai agregar, mas também a superação dos desafios na gestão de projetos inovadores é fundamental para o sucesso. Ponto importante, preciso do cabelo branco, preciso da experiência. Os benefícios incluem vantagem competitiva, inovação contínua, engajamento da equipe. Ao invés de pensar em ferramenta, automação, comece a investir em gente e usar a metodologia e se. Se acontecer isso, vai para lá, se não acontecer, vem para cá. Estudos de casos exemplificam o impacto positivo na gestão de projetos inovadores. Todas as empresas que fazem gestão de projetos são inovadoras. Podemos citar aqui Apple, Tesla, grandes empresas, grandes corporações. Primeiro ponto, desenvolveram grandes equipes. Éder, como é que a minha empresa pode fazer uma boa gestão de projeto? Como é que eu posso começar a inovação? Investe em gente. Cara, se eu sou novo, se junta com o velho. Se eu sou velho, se junta com o novo. Faz uma salada. Pega a experiência, coloca com energia. Pega a energia junto com a experiência. Esse é o ponto principal. Na vida, tudo tem um segredo. E o principal deles é equilíbrio. Por que as startups, a maioria delas não duram mais de 10 anos? O que vocês acham? É muito menino. Em 10 anos vem uma coisa mais sedutora, ele vai embora. Se esse cara é bom, um bom desenvolvedor, tem um cara maluco lá que é um bom de pessoas, fala assim, esse cara pode agregar no time. Faz uma oferta para ele, ele vai embora. Onde ficam os outros amigos? Coisa simples, exemplo que todo mundo usou. Todo mundo aqui já usou o Buscapé? Quem usa hoje? Eu falo assim, existe? Você sabe como começou o Buscapé? 5 alunos de engenharia. Sempre tem um engenheiro no meio. Tudo que acontece de ruim tem engenheiro no meio. Né? 5 alunos de engenharia. Cara, vamos fazer um site para colocar preço. Por quê? Na internet, antigamente, não podia colocar preço. A gente usava um bicho chamado páginas amarelas. Os mais novos nem viram isso, né? Ou se vira para escorar alguma porta. Página amarela tinha preço? Não, tinha o telefone, você ligava para o cara. Quanto é o preço disso? E aí 5 malucos inventaram um site que colocava preço. Tomaram um monte de processo. Teve um doido que desistiu. Estou fora. Não quero mais. E aí, alguns anos depois, foi vendido para um grupo sul-africano, se eu não me engano, acho que por 20 bilhões. 20 milhões, acho que 20 milhões na época de dólares. Muito louco. Minha preocupação é o cara que desistiu. Pensei nisso. Agora imagine na vida dele, e quantas vezes nós fizemos a mesma pergunta. E se eu não tivesse feito isso? Aí, com certeza você já pensou assim, se eu tivesse a cabeça de hoje, com 20 anos, eu estava voando, né? Mas você não tem, já era, já passou, esquece. Já foi, não dá para voltar mais, agora. Põe a pedra em cima e chuta logo. Já era, já foi, né? Em resumo, gestão de projetos inovadores é uma abordagem fundamental para impulsionar a excelência e o crescimento sustentável. Esse vai ser o maior desafio de todas as empresas durante um grande período de tempo futuro ainda. A inteligência artificial veio fazer com que a gente ganhasse tempo. E eu encerro com uma frase aqui, que, se eu não me engano, foi ela que disse: dedicação e apoio. O grupo do fundão virou grupo de oração. Começou com dedicação e acabou com apoio. Como é que eu vou fazer gestão de projetos na minha empresa?
O grupo do fundão tem que virar o grupo da oração. Eu tenho que pegar os caras bons, colocar com os caras que são rápidos, pegar os caras rápidos, colocar com os caras que são experientes. Se entender que ninguém é rápido, ninguém é experiente, eu vou investir em gente. Primeiro processo para que o meu projeto faça sucesso. Tem que ter uma equipe fantástica. Se você tiver uma equipe ferradona, meu amigo, pode dar o maior desafio que tiver para você. Você vai conseguir. Lembre-se, todas as vezes que você olhar para um projeto, primeira pergunta é, eu tenho gente para isso? Se eu tiver gente para isso, meu amigo, ferramenta, o restante é fácil. Propósito principal, gente. Beleza? Posso ir embora feliz? Pode. Passei um recadinho para vocês? Passou o recadão. Obrigada. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Éder, por essa aula de gestão de projetos. Pessoal, quero então agradecer principalmente ao Confea por ser o patrocinador da nossa 14ª reunião de networking. Quero agradecer os palestrantes, Éder Max, Roberto Ueno, Andressa Anjos, Juliana Tavares. Muito obrigada pela participação. E aproveitando, hoje a gente falou tanto em pessoas. E se não fosse por vocês, não faria sentido esse evento sensacional com esses palestrantes incríveis. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Boa noite.